E aí galera, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu canal, meu nome é Walter e hoje estou trazendo mais um vídeo da série Excel para vocês, hoje com a função soma-c. Estaremos estudando então essa função, o seu funcionamento e também as suas aplicabilidades através de exemplos práticos, beleza? Sem mais enrolação, vamos para a aula. Muito bem. Para que você compreenda então o funcionamento da função C, nós precisamos entender de onde que ela surgiu, qual que é a principal ideia por trás então desta função aí que é muito útil no cotidiano de quem desenvolve planilhas e quem trabalha com o software. Então, se você parar para pensar, a função soma-C é a junção de duas funções, a função soma com a função C. Tá? Então, surgiu da seguinte ideia. Muitas pessoas buscavam somar valores em colunas, desde que nas colunas ao lado existissem outros valores relacionados. Tá? Daí surge, então, eu quero que some numa determinada coluna valores, desde que na outra determinada coluna existam critérios relacionados a estes valores. A função soma-c executa uma soma de maneira criteriosa, como eu deixei aqui na tela para vocês a conceituação dela. Dando uma olhada então na argumentação, nós podemos perceber que a função soma-c possui três argumentos. O primeiro argumento é o argumento chamado intervalo, o segundo argumento é o argumento chamado critérios, e o terceiro e último argumento é o argumento chamado intervalo soma. O que cada um desses argumentos faz? O argumento intervalo é o espaço onde está o critério da soma. Veja só, parece que é uma lógica invertida. O que você realmente quer somar dentro da função soma-c, você vai selecionar por último. Nós começamos selecionando na função soma-c o intervalo onde os critérios estão aparecendo, onde os critérios foram inseridos. Depois nós temos o argumento critérios. Esse argumento é sugestivo. É o critério que está sendo buscado dentro do espaço, dentro do primeiro argumento intervalo. E nós chegamos então no último argumento chamado intervalo soma, que é o que deverá ser somado quando o critério for encontrado lá dentro do argumento intervalo, que é o espaço onde o critério foi digitado. Então essa é a conceituação da função soma-c, o funcionamento dela, da onde que ela surgiu, qual que é a principal ideia. Olhando dessa maneira, fica um pouco ofuscado, mas nós vamos pegar então dois exemplos pelo menos para trazer de maneira prática aí o seu funcionamento, para que você entenda, talvez até de uma vez por todas, qual é a ideia da função soma-c e o seu funcionamento, beleza? Vamos para o primeiro exemplo. Então aqui eu tenho o exemplo 1, uma tabela que tem data, alguns nomes e o total. Suponhamos, vamos contextualizar de uma maneira bem legal. Imaginemos que essa tabelinha seja lá o caderninho do mercadinho que tem no teu bairro. Toda vez que você vai no mercadinho, você pede para a pessoa assim, ó, pendura para mim aí, que no final do mês eu venho e pago, ou no final da quinzena eu vou vir pagar. Como que a pessoa faria essa anotação naquele caderninho, de fiado, né? Então no dia 1º do 3, o Walter veio e comprou R$ 75. No dia 2 veio a Aline e comprou R$ 73. Lá no dia 5 veio o Walter de novo e comprou 90. Lá no dia 7 veio a Ellen em 62. Então, quer dizer, aqui está como se fosse esse caderninho lá do mercadinho do bairro onde você mora, onde a pessoa faz o controle dos fiados. O que a pessoa faria no final do mês ou no final da quinzena, já que encerra aqui no dia 15, para descobrir quanto que o Walter está devendo para ela? Imagina que fosse eu. A pessoa, imagine assim, ela pega uma régua e traçaria a régua assim no caderninho. Opa, achei o Walter. Então eu quero que pegue esse 75. A Aline, a Ellen, o Diego, opa, achei o Walter aqui de novo. Então pegue o 90. E ela procura mais um pouco, mais uma vez o Walter. Então pegue o 54. E lá no final, no dia 13, achou Walter novamente, então que pegue o 97. Então toda vez que ela encontra Walter aqui na coluna dos nomes, a pessoa faz a soma do valor que está na coluna C. É exatamente isso que a função soma-c faz, só que nós precisamos montar a argumentação dela de maneira que seja entendido desta forma, nesse raciocínio. Então eu tenho aqui no quadrinho, na coluna E e na coluna F, o totalizador. Eu quero saber quanto que o Walter está devendo. Então eu quero que esse resultado apareça aqui na célula F4 e é aqui que eu vou fazer a inserção então da função soma-c. Então lá vamos nós. Igual soma-c. Recapitulando. O primeiro argumento que foi pedido para ser preenchido é o argumento do intervalo. O argumento intervalo é o espaço onde o critério
está aparecendo. Neste caso, eu estou procurando o total que o Walter deve. Aonde que está aparecendo o Walter? Qual que é o espaço dos clientes? Então, eu vou selecionar aqui a minha coluna, desde B4 até B18. É nesse espaço que o Walter vai aparecer. Eu já alimentei o argumento em intervalo. Ponto e vírgulas. Ponto e vírgula. Aí o Excel pergunta assim, qual que é o critério? O que é que você está buscando dentro deste argumento intervalo? O que é que você está procurando nesse espaço? Eu quero então que o Excel procure dentro desta minha seleção, deste meu intervalo, o Walter. Eu posso colocar entre aspas, aqui alimentando esse argumento critérios com o meu critério, eu posso clicar aqui na célula E4. Então até aqui eu disse assim, procure no intervalo o critério E4, ou dentro desse espaço o Walter. Ponto e vírgula, aí vem por fim efetivamente o que eu quero que some. O que eu estou somando? Tá? Por isso que o nome do argumento já é sugestivo. Intervalo de soma, o espaço que deve ser somado. Então aqui que eu vou selecionar desde C4 até C18. Ok? Então é nesse raciocínio justamente que o Excel vai funcionar. Vou fechar aqui parênteses. Então toda vez que o Excel encontrar Walter aqui nesta seleção, no espaço entre B4 e B18, toda vez que ele encontrar Walter, ele vai somar o valor que está sendo relacionado. O valor poderia estar à esquerda ou poderia estar à direita. Importa que os valores estejam perfeitamente alinhados. Isso daqui é uma regra de funcionamento da função soma-c. Se você fizer a seleção em intervalos diferentes, que não tenham o mesmo tamanho, a função não funciona. Então observe que começa em B4 intervalo, termina em B18, começa em C4, termina em C18. Poderia começar em espaços diferentes, mas desde que tivesse a mesma altura o argumento. Ok? Então vou pressionar Enter, vou colocar aqui como contábil, e eu descubro então que o Walter deve R$ 316. Se a pessoa voltasse lá para o caderninho e fosse fazer com uma reguinha, daria 316? Então vamos tirar a prova real. Walter, 75. Então eu tenho 75. Vou procurar o próximo Walter, 90. Mais uma vez Walter, 54. E mais uma vez Walter, 97. Dá uma conferida, não sei se aparece aí para vocês, aqui no rodapé do Excel tem 316. É exatamente o que a função soma-c trouxe para nós aqui na célula F4, 316. Então é exatamente esse raciocínio, mais uma vez frisando que a função soma-c trabalha. Eu vou encontrar o meu critério dentro do intervalo e vou buscar o valor que está relacionado a ele, à minha esquerda ou à minha direita, e vou fazer a soma. Beleza? Esse foi o nosso primeiro exemplo. Se até aqui você entendeu, muito bem. Agora nós vamos para o segundo exemplo. Muito bem, vimos o exemplo 1, vamos trabalhar então com o exemplo 2. Mesma sistemática de funcionamento. Então eu estou supondo que eu tenho duas lojas, estas duas lojas possuem departamentos, e estes departamentos faturaram determinados valores aí num período. Eu desejo saber, então, aqui na coluna E e na coluna F, qual foi o total por departamento. Então, não basta apenas somar e saber que o total aqui da coluna C deu 7.826. Eu quero saber deste total quanto é correspondente a cada um dos departamentos. Então, para esse tipo de soma, uma soma criteriosa, eu vou montar a função soma-C. Então, igual soma-C. Primeiro argumento, chamado intervalo. Qual é o espaço que aparece o meu critério de soma? Então, onde aparece casa e cozinha. Estou procurando procuro saber o total de casa e cozinha. Onde que aparece o meu critério casa e cozinha? Aqui na coluna B. Então, já descobri o intervalo, ponto e vírgula. O que é que eu estou buscando aqui dentro do meu intervalo entre B4 e B23? Estou buscando casa e cozinha, que é o meu critério que está aqui na célula E4. Ponto e vírgula. Toda vez que o Excel encontrar casa e cozinha dentro deste intervalo, o que é que ele deve somar aqui no intervalo de soma? Então, os valores que estão aqui na coluna C. Ok? Vou fechar parênteses e vou pressionar Enter. 2.517. Então, é exatamente isso que o Excel fez. Recapitulando, toda vez que encontrou o meu critério dentro do meu intervalo, ele somou o valor que estava sendo relacionado aqui à direita na coluna C. Novamente frisando, se tivesse a coluna C, os valores totais estivessem antes aqui do departamento, não tem problema, desde que a altura dos intervalos seja iguais.
beleza? Poderia arrastar essa função para baixo? Posso, desde que eu faça o bloqueio aqui dos intervalos. Vou travar, pressionar Enter e puxar aqui para baixo. Bate certinho. 7.826. Aqui no exemplo 1 eu não cheguei a fazer o arraste, mas eu poderia também clicar aqui no intervalo, pressionar F4, intervalo de soma, e trazer aqui os valores. Ó. 1088, 1088. Então os valores batem. Então a função soma-c não tem segredo para você utilizar ela, desde que você tenha esse entendimento que nós colocamos aqui na explicação. Possui 3 argumentos. No meu intervalo é o espaço onde o critério aparece. Toda vez que o Excel encontrar o critério nesse espaço, ele vai somar um valor que está relacionado no intervalo de soma. Relativamente simples, deixei o exemplo prático para vocês. Se vocês tiverem dúvidas, deixa aí nos comentários sugestões de outras funções que vocês gostariam de estar vendo, também uma revisão. Tá? É muito importante que eu tenho visto o pessoal passando aula sobre dashboards, muito utilizado função soma-c e função soma-cs. Na sequência estarei fazendo uma videoaula sobre soma-cs também, para que vocês possam aí estar utilizando nesses dashboards que vocês estão criando. Beleza, pessoal? Dúvidas, críticas, sugestões, deixe no comentário. Não esqueça de também deixar o like para ajudar no canal e se inscrever. Um abraço e até a próxima.